Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou o barman, sou podcasters nas horas vagas. Pois é, gente, eu ouvi aí, fiquei sabendo que os caras até autorizam a roubar nome e ideia, e eu fiz isso mesmo, né? Fiz um Ctrl-C, Ctrl-V, que tá na moda hoje, né? E peguei um podcaster para chamar de meu, né? Um podcast, peguei meu amigo de roubos e assaltos, Sérgio Pastor, e falando, vamos copiar esses caras aí. Pois é, gente, chegou o dia de eu falar com o pessoal do Barman das Horas Vagas, né? Sabe aquela galera que já teve umas 4, 5 pessoas, né? Já falei pro Romano isso, que já veio no meu chat perguntar se a gente tinha treta, né? Você tem treta com os caras, porque podcast, né? Por isso, eu falava que tinha, até descobri que eles eram 3, né? E não só 2 como a gente. E como a gente tava falando em off aqui, né? Se for um pra cada um, né? Ainda dá, né? Tá bom, então eu vou passar a bola pro pessoal do BHV, o Barman das Horas Vagas aí. Vamos começar pelo Romano, que foi meu primeiro contato, né? Porque eu cheguei e falei, aí, mano, fiquei sabendo que a gente tem uma treta aí. Ele falou, nós 3 aqui. Eu falei, então não tem não, cara. A gente é paz e amor aqui. Sou o bundão das horas vagas. Manda aí, Romano. Fala aí você, já vai passando pra todo mundo. Quem são vocês e se apresente pro Brasil aí. Eu sou o Felipe Romano, apresentador do podcast mais copiado da coquetelaria brasileira. Eu sou o Gustavo Zaparoli, o parceiro que topou essa empreitada com o Romano. E eu sou, que está congelado aqui, mas enfim, eu sou o Alex da Jet, que aceitou esse problema. Bom, agora vamos falar com quem aceitou o meu problema, tá? Ó, e só pra deixar claro, a gente copia mesmo, tá, cara? Na cara dura. Somos desses. Tanto é que eu peguei um cara aí com também sobrenome italiano. Sérgio Pastore, se apresenta aí, cara. Quem é você? Pro mundo, pra Dinamarca e Itália aí, que ainda não conhece sua face. Olá a todos que nos ouvem, aqui é Sérgio Pastore. E hoje eu tô muito feliz que hoje a gente vai falar com os caras que sabem o que estão fazendo, não é a gente, né? Porque aqui, olha, velho, vou te falar, cada vez é uma loucura. Você vai vendo como foi o começo e como tá agora, não tem mais nem o que falar. Tá cada vez pior, né? Senhores, cada vez pior, cara. Fazer o quê? Mas, senhores, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E eu vou começar esse papo com aquela pergunta que eu acho que é o propósito de vocês. Por que vocês começaram esse podcast, cara? Porque vocês estão aí há muito tempo e tem um produto muito legal. E essa pergunta vai começar. Eu acho que é o start de tudo. Como começou essa ideia? Então, acho que cada um pode dar o seu ponto de vista aqui, né? O Zapa pode contar o lado dele e o Ale o lado dele. Mas acho que tudo começa lá entre 2018 e 2019, com um vídeo de um japonês bartender esculpindo uma pedra de gelo num bar. E sou eu o maluco que eu tenho essa mania de compulsão, assim. E eu vi isso, e eu sou artista plástico, né? Eu sou formado em artes visuais e comecei a ver aquele vídeo lá e achei muito bonito, né? Ver a beleza do gesto escultural, né? Daquele bartender. Tinha uma musiquinha meio lounge, assim, no fundo. Eu achei aquilo muito chique, muito bonito, muito elegante, assim. Falei, pô, eu queria estar nesse lugar aí com esse japonês aí fazendo me servindo um uísque com essa pedra de gelo esculpida, e comecei a assistir, cara, acho que eu zerei todos os vídeos de gelo do YouTube. Fiquei maluco, cara, com esse negócio. Aí falei, pô, né, fazer gelo, né, vou começar a aprender as bebidas. Aí eu me toquei que eu não conhecia nada de coquetelaria. Eu não sabia uma receita de um dry martini, não sabia nada. E eu lembrei que na minha família sempre teve uma tradição aliás, não só na minha família, né, mas na nossa geração, quando nós éramos crianças, todo mundo tinha um bar em casa, né? O bar até fazia parte da mobília da sala, né? Combinava com a madeira do bar, combinava com a madeira dos outros móveis, né? E eu falei, pô, por que isso desapareceu, né? E comecei a fazer essa reflexão, assim, pô, onde que está o bar em casa? Onde que está o lugar do bar em casa? E comecei a montar um barzinho em casa, comecei a gostar, comecei a fazer meio que um jogo de
de charadas assim com meu irmão, né? Eu moro na Dinamarca, o meu irmão no Brasil, e eu pegava, fazia um drink, né, que eu tinha acabado de aprender, tirava foto das garrafas e mandava para ele, ó, adivinha que drink é esse? Aí ele né, a gente começou a fazer isso. Aí nesse mesmo ano que era 2019 já, se não me engano, acho que era 2019, eu fui para o Brasil e conversei com o Zapa, né? A gente tem um amigo que tem um bar lá em Jundiaí, eu sou também de Jundiaí, sou natural de lá. Conversei com o Zapa uma noite lá, a gente bateu um papo. Aí voltando para casa, falei, nossa, nosso papo flui muito bem, né, cara? A gente tem muito entrosamento. A gente fala, se eu fosse fazer um podcast, acho que eu ia convidar ele para fazer. Ao mesmo tempo, que isso é que é a coisa mais curiosa aqui, porque por muitos anos, né, do nosso convívio, o Zap e o Alê nunca se encontraram pessoalmente, né? Isso foi acontecer só o ano passado, foi, né? Foi na segunda temporada, né? 2022, né? Passado. Foi. 2022. Aí a gente tava. Eu já tenho uma outra história com o Alê, mas sempre eu e o Alê tentamos fazer qualquer coisa junto. Né, Alê? A gente estava programando fazer, na época, coisas no YouTube, de humor. Sabe esses react? Sabe o que o Casimiro faz? A gente fazia isso lá em 2007, né, Alê? A gente fazia muito isso. Pois é. A gente só não tinha visão. Aí a gente sempre quis fazer alguma coisa junto, só que aí eu saí, vim para Dinamarca, fiquei anos sem falar com o Alê. E na mesma época que eu tinha encontrado com o Zapa, o Alê me achou na internet, me mandou uma mensagem, ele fazia parte de um outro podcast, me convidou para ser entrevistado no podcast deles lá, convidado, né? Não era uma entrevista comigo, eu era um convidado lá do podcast deles, por um episódio, e aí eu achei muito legal a experiência, falei, pô, se eu for fazer esse podcast, eu vou chamar o Alê. Aí tomei coragem e falei assim, ó, eu ouvia muito podcast americano de coquetelaria e queria ouvir o mesmo conteúdo em português, só que não achava. Tinha na época só um podcast, que era ainda com entrevista com profissionais, mais ou menos isso que vocês fazem aqui, e aquilo lá não me agradava muito porque era um ambiente totalmente desconhecido do meu, assim, né? Eu tava entrando ali num lugar que não era, me sentia totalmente deslocado. Falei assim, ó, a gente precisa. Eu quero ouvir um podcast que fale com gente amadora, com gente que só está interessada em aprender o que é esse tal de Dry Martini, da onde ele veio, como é que faz, para que serve. E aí essa foi a ideia, assim, a ideia principal, assim, né, do que motivou esse podcast existir, foi a minha necessidade de querer ouvir um conteúdo assim, que não existia até então. O Zapa e o Ale podem falar como é que foi para eles aí. Comigo foi, o Romano me convidou, eu, amigo nosso, a gente estudou junto, né, no colégio. A gente é colega de escola, né? Colegial a gente fez junto. Eu sou biólogo, adoro descobrir as coisas, falar sobre qualquer curiosidade absurda aí que aparece, pesquisar e ler e tal. Então, eu acho que quando ele me chamou, vamos fazer sobre isso, eu também não manjava nada de coquetel, nada mesmo, assim, nem bebia muito coquetel. Eu sou da área da cerveja, assim, eu gosto bastante de cerveja artesanal. Se quiser puxar um papo comigo dessa área, eu também vou embora. E aí ele falou, vamos fazer e tal. Eu falei, não, beleza, vamos, acho que é uma boa ideia. Sempre quis também fazer um podcast. E aí, tanto que até hoje eu cuido da parte da história, das curiosidades, né? Saio fuçando na internet aí e contribuo com essa parte no nosso podcast, mas foi isso também, falar uma aventura, né? Vamos fazer. Começamos na época da pandemia, né? Então a gente estava bem mais de boa. Inclusive agora
que estamos cada um com o seu próprio trabalho e a gente é, né, o barman das horas vagas. As horas vagas estão cada vez menores, então eu acho É verdade, é verdade. É verdade. que estamos tendo que se adaptar Ainda mais. bastante agora. Faz muito Mas É, porque sentido, cara. é verdade, né, Zé? Porque e a gente, isso que é curioso, que o Romano, talvez a gente fale sobre isso depois, que a gente começou a fazer, foi no meio da pandemia, né? Tava no meio da pandemia. Não, Então, eu vou lembrar um negócio. O podcast estava organizado desde dezembro de 2019. A gente ia lançar o primeiro episódio casando com o lançamento do filme novo do James Bond, que já estava 007, era isso agendado, mesmo. para abril de 2020. Então a gente falou, ó, vamos pegar esse gancho do James Bond, o primeiro episódio é o Dry Martini, a gente lança na mesma semana do cinema. E aí o filme não veio. E aí a gente falou, e aí, faz o que agora? Ah, vamos embora, né? Vamos embora. Deixa isso pra lá, vamos embora, Deixa né? isso Nós pra vamos lá. fazendo os próximos Então, episódios. o primeiro episódio saiu em abril de 2020. foi. E foi E bem foi no o início nosso- ali. Inclusive, isso era uma recomendação que a gente até hoje guarda dentro do podcast. O Covid-19 não existe no mundo do BHV. A gente nunca falou de pandemia. Porque era um negócio tão maçante naquela época e as pessoas gostavam de ouvir o programa porque era Uma fuga, tipo né? um oásis, assim, dentro daquele universo de Que notícias. não falava Até a como aqui em Palmirinha casa, aí, em a lockdown, Palmirinha até gravando. falava disso, né? A saudosa Palmirinha, até ela falava de né? Todo mundo falava disso. E a gente falou, não, esquece esse negócio, uma hora vai passar, eu sempre falava isso, né? O Covid-19 vai passar, o BHV é eterno. A gente vai ficar. Você Pois quem entra nessa área aí até de infectologia, né? Você fala assim, o Covid-19 vai, o BHV fica, a pessoa pensa que é alguma doença de resquício, né? Tipo, o BHV... Gente, BHV é barman das sequela. horas vagas, né? É barman das horas vagas. Senão a pessoa BHV fica. hipocondríaca vai falar, pô, deixa eu ir no médico ver se eu tô com BHV, que os caras falam, não. Pode crer. Quase uma. A gente é uma doença. Mas boa. Nossa. Mas a estrutura, o modelo do podcast de vocês, eu acho legal que vocês fizeram ele todo quebradinho, com vários momentos, vários blocos, formando um todo. Essa ideia, você foi pegando já dos outros que você já tinha ouvido, ou não? Você foi pegando... Não, vamos montar essa estrutura. Como é que foi isso? Então, a verdade é que isso um pouco foi algo orgânico, que foi nascendo assim, a intenção era uma coisa primitiva que a gente tinha, era que a gente queria o foco não era a receita, as coisas técnicas, porque isso a gente não tinha condição de fazer. O foco ali era apresentar a história. Então, e os assuntos que permeavam o coquetel, né, ali, que rodeiam o universo de cada coquetel. Então, até no início, né, Zapa, a gente falou, nem vamos pôr a receita, nada, vamos só falar, que se a pessoa quiser a receita, mas daí teve gente que falou, não, você tem que pôr a receita. Tiveram umas reclamações, pô, quero fazer esse aí, como é que é? Vocês não vão falar? Aí a gente, não, tá bom, então a gente vai passar pela receita também, né? E aí, o Ale estava começando como... Ele entrava participação especial, né? Na primeira temporada. Isso, É verdade, a primeira temporada era especial. Ela não estava junto. Essa coisa do bloco aconteceu quase que naturalmente por acaso. Por quê? Primeiro, o Ale era um cara externo, né? Ele era um externo, ele era um colunista do BHV, que falava de comida, porque no início ele estava meio relutante até a fazer para fazer aqui hoje a gravação, eu fui lá nos primeiros áudios que a gente trocou. Cara, eu preciso mandar isso para vocês, porque é animal, cara, ver a nossa forma de ser, né, naquela época lá em 2019. O Ale falava assim, não, cara, é porque
eu não sei nada desse, né, desse universo, eu vou até nem saber o que falar. Se for... Então vamos fazer assim, a minha proposta é que eu traga um bloco em cada programa, e aí vocês apresentam, eu gravo isso em off e te mando, e você edita lá junto, né? Aí, e foi assim, o negócio do bloco foi por causa para atender a participação do Alê no programa. E aí o bloco entre eu e o Zappa ali, isso aconteceu no primeiro episódio, e a gente deu uma risada lá, ficou feio, a gente errou, não sei o quê. Eu falei, aqui a gente tem que cortar. Aí eu falei, eu corto aqui, eu dou um fade out, assim, vai parecer que a gente está indo para um outro bloco, assim, a gente começa... Então foi natural esse negócio. E aí isso só melhorou, porque, assim, qual que é a intenção hoje do BHV? É que ele seja quase que uma revista eletrônica, em que a gente possa ter várias sessões lá dentro, inclusive quem está ouvindo aqui, o Maverickcast, quiser propor para nós, eu tenho um estudo, eu tenho uma ideia, eu tenho, sei lá, já veio um cara, por exemplo, lá, apresentou para nós, eu trabalho com evento e eu tenho uma teoria aqui, um estudo que eu fiz sobre a relação do tipo de música que é tocada na festa com o tipo de drink que é bebido. Falou, se é sertanejo, eu vou mais pro cítrico. Se é não sei o quê, eu vou... O cara fala, você quer? Beleza. Pode vir aí, a gente te dá um espaço aí de 8 minutos, você apresenta o seu trabalho. E nasceu assim, uma coisa totalmente colaborativa. É uma coisa colaborativa, porque ninguém ganha nada para fazer isso. Todo mundo que aparece no BHV é porque é muito legal, muito generoso, e não ganha nada por isso, aliás, só gasta, né? Porque a pessoa tem que gastar o tempo dela, às vezes gastar equipamento e dinheiro para fazer, que nem a minha esposa faz toda a parte lá de confeitaria e álcool. Pô, ela sai no mercado comprar as coisas para fazer o negócio, né, que ela quer. E nós também, eu, o Zappa, o Ale, a gente compra as bebidas para a gente testar os drinks, porque a gente quer, né? Ninguém tá mandando a gente fazer isso, muito menos pagando para a gente fazer isso. Então é tudo aqui nasceu de uma forma orgânica. Assim. Eu tô vendo vocês muito amigos, eu vou plantar a semente da discórdia aqui. Qual seria, então, a função de cada um dentro? Porque a semente da discórdia é que sempre tem um que faz 80% e o outro que faz 5%, né? Mas qual é a função? Vocês estabeleceram, né? Que o Sérgio é o seguinte, a gente pegou um patrocínio, né? Aí, de um dinheiro e tal, aí eu compro notebook novo, cabo e tal, ele vai e compra um aquário, que ele tá mostrando aí atrás. Ele é tipo desse tipo, assim, né? Ele fala, não, pro cenário ficar legal. Pô. É o cenário, velho. Cenário, composição. Você vê, olha o meu, quem tá vendo no YouTube, olha a diferença, olha o meu cenário, olha o dele. Então, qual é a função, assim, pra deixar claro pros ouvintes aí que vão seguir vocês, né? O Zappa que tá no Brasil aí não vai poder mais sair na rua depois de participar daqui, a gente é famoso pra caramba. Qual que é a função de vocês, assim, mais claro, quando vão... O que cada um espera de cada um, assim, isso eu sei que é o Ale, isso eu sei que é o Zappa, isso eu sei que é o Romano. Acho que não tem muito, né, Romano, função de cada um. Acho que é meio natural aqui. O que cada um faz, a contribuição ela é espontânea mesmo. Né? A pós-produção ficou com o Romano desde sempre. Assim, então, no fim, ele sofre mais com isso aí tudo, né? É verdade. Mas é verdade. O Romano tem 80%. Não, mas isso a gente divide nas ações, né, velho? Você não tem que falar que cada um comprou as ações do BHV lá na Nasdaq, lá. Aí, isso aí o dinheiro volta também, é proporcional no volume. Olha, não, mas assim, só brincadeira à parte, é cada um que tem o seu talento. O Ale, profissionalmente, ele trabalha com marketing, trabalha com o marketing da internet e tudo mais, então tudo, assim, o site, estratégia de divulgação, quem que é? Vou falar com o Zappa? Não, né? Vou falar com o Ale. Aí o Zappa, o cara que tem acesso aí aos lugares aí, porque ele está no Brasil, conversar com as pessoas, trazer ideias, porque até essa coisa do mundo da cerveja, eu tô ligado aqui que os caras estão fazendo isso, por que a gente não, né? O Zappa é o cara das ideias, é o Leônidas nosso. Eu sou o cara que dá palpite em tudo e que, assim, eu sempre falo isso, mas se eu tô me ferrando mais é porque a culpa é minha mesma.
né? Porque eu faço Quem questão de começou fazer tudo muita... isso foi você. Não, mas até isso. Eu faço questão de fazer a Sim. edição do jeito que eu faço. Eu poderia fazer de outro jeito, entendeu? Então, assim, entre nós, não tem essa semente da discórdia, você pode plantar, porque ela é totalmente já. A gente está totalmente blindado contra isso, porque a gente tem um acordo, ainda que seja um acordo tácito, entendeu? A gente nunca me senti cobrado por eles, e eles acho que é a mesma coisa da minha parte. É porque Normalzaço. o Ale começou o discurso como o cara que faz os 2%, né? Não. Aqui cada um vai fazendo orgânico pensando, né? Quem edita só pensando assim, claro, é isso aí, orgânico pra caramba. Não, mas ó, é assim, o que acontece? A gente sempre fala assim, você pode gravar nisso aí? Posso. Pode gravar esse dia? Pode. Pô, no dia da gravação, não dá. Já aconteceu isso. Tá chovendo tanto assim, beleza. Filho ficou doente, beleza. A gente Internet. A gente até brinca. O Ale fala, o site não saiu na hora, hein? Falei, claro, mano. Você não, que não é você que recebe as mensagens das pessoas reclamando. Tipo, mano, se a gente fizer o programa e não fizer, não muda nada, entendeu? Isso é 100%, tem que ser 100% prazeroso para nós três. O dia que começar, eu já avisei, o dia que começar a ficar pesado, a gente vai embora e para, entendeu? É verdade. Como vocês organizam o horário aí? É um na Dinamarca, outro na Itália, outro no Brasil. Quando vocês falam, vamos gravar tal dia, qual que é o critério aí? No fim, eles mandam, né? Porque eu não posso falar, vamos gravar à noite. Não, à noite para mim é madrugada para eles. Então, é mais ou menos isso. Eles dão um jeito lá para eles lá. Eu me arranjo e beleza. Ainda bem que eu também tenho horário flexível aqui e me acerto de boa, porque eles estão o quê? 3, 4 horas para frente? 5. Quanto que tá aí? 5 horas já? 5. Então, aí, tá vendo? Então, é bastante, né? Uhum. Faz sentido. Uma vez nós fizemos, né, Romano, bem à noite, e você ficou podre. Nossa, não tá bem. Eu tava no Quase Brasil, que não conseguiu acompanhar. Você tava aqui ainda, né, Lê? Ele tava bêbado. Ele não E o Romano lá, acho que era 1 da manhã, ele tava aqui. Nossa. No final, ele não tava conseguindo mais falar coisa com coisa. Foram 3 vezes que eu tive que fazer madrugada. A primeira vez foi a live, que a gente fez uma live. Foi. Isso aí foi acho que foi às 8 da noite. Final da primeira temporada, né? Isso, Para comemorar a primeira temporada, a gente fez na época que todo mundo fazia live, a gente fez uma live lá. Pô, fiquei acordado aqui, e o pior é que, assim, a adrenalina depois do negócio, eu não conseguia mais dormir. Foi horrível. A gente gravou com o Gui Ferrari também, o episódio do Gui Ferrari foi bem tarde aqui para mim também, acho que começou meia-noite, e teve esse aí que eles estão falando, que foi, acho que, foi um episódio normal, assim, que a gente gravou e estava muito tarde, nossa. Foi o do jazz, não foi? Você ficou falando de jazz lá e não parava mais de falar. Ele viajou, ele esticou até... Tazerac, depois que ele se deu conta, Tazerac, eu acho que foi esse. No fim cortou tudo, né? A edição arrumou tudo lá, mas... E é um dos mais longos que a gente já fez, esse episódio. Você falou que o Zapa fica nessa responsa da pesquisa, mais assim. E como que é, Zapa? Já vou direcionar para você, os outros, lógico, né? Participam. Fala, como que é essa parte da pesquisa? Quando você vai para um coquetel, quais são as fontes? Onde você se sente confiável? Porque eu que sou da área, você vai procurar receita, você vê 20 formas diferentes, tal. Qual que é a sua que você fala? Essa merece estar lá no nosso podcast. Então, eu comecei procurando normal no Google tal, aí a gente sempre dando ênfase pro Diffords, depende a parte de receita, e o que a gente tem feito ultimamente, eu tenho feito, é colocado David Wonders e o nome do drink. O tio do Ale. A gente brinca que é o tio do Ale que parece com ele, porque no Sazerac mesmo, a gente fez o episódio inteiro
botou no ar, depois veio uma galera falando, não é mais assim a história, já tem umas mudanças, ninguém mais... essa parte é mentira, algumas coisas desse tipo assim. Aí todo mundo, não, olha aqui, olha essa matéria do David Wonders. E acho que ele, né, mais estudou toda essa área, todo o coquetel e tudo. Então, se ele tiver errado é porque tem muita coisa errada aí por aí, né? Então, essa terceira temporada inteira foi assim, eu botava o drink David Wonders, aí dava uma lida toda no que ele escreveu, ouvindo o podcast, né? Como que é aquele lá, Romano, que você indicou? Ele faz um podcast, chama Fix Me a Drink. Fix Me a Drinks, isso. E aí, algumas pinceladas dentro do podcast dele, ele fala de alguns drinks, então eu tenho feito assim, a base histórica vai no Google mesmo, tudo, mas eu sempre dou uma conferida lá, David Wonders, alguns livros, alguma coisa assim, para não sair também. A gente é amador, mas também ficar falando besteira é complicado, né? Sim. Tem alguém no Brasil que você pega como referência, cara? Só de curiosidade, nada de... O Mixology eu dou uma olhada sempre, Mixology News, né? Uhum. Eu dou sempre uma olhada. O que eu faço é sempre isso, eu vou comparando. Normalmente eu abro 5 páginas, dou uma lida em cada uma, dou uma comparada. Se eu vejo que ficou muito diferente uma da outra, eu tento ver se alguém está viajando ou se até está tão diferente porque ficou uma história mais palatável, sabe? Às vezes eu vou até por esse lado. Eu falo, não, ó, essa aqui que eu tô falando é uma das histórias, mas é a que vai ser mais legal de ouvir, né? Por exemplo. E aí a gente vai... A do Blood Mary, por exemplo, né? Que é um drink com umas histórias bizarras. Tinha O vários. Vai cara jogar tava vôlei, né? jogando vôlei e decidiu beber. Mas no fim é a mais engraçada de todas, né? Mais do que a garçonete ter derrubado no vestido e Blood Mary, né? Então a gente faz assim, dá uma boa pesquisada mesmo, até para não cometer nenhuma gafe, porque por mais, é que eu falei, né? Por mais que a gente seja amador e tudo, a ideia é fazer uma coisa decente. Eu acho que isso a gente tem em comum os três, né? Perfeccionismo. Eu acho que, então, já que nós estamos aqui, já que nós estamos dedicando o nosso tempo, não estamos ganhando nada, vamos fazer direito, então. Então, eu acho que isso é importante, sim. Foi assim que eu sempre faço ali a pesquisa do drink e tudo. O que eu acho legal da proposta de vocês é justamente isso. E eu, falando como outro também que não é da área, eu acho muito legal a proposta de falar, pô, deixa eu fazer a pesquisa. E tem várias vinagretes, assim, na área da coquetelaria em quesito de história, que, meu, absurdas, assim. Você pega, não, que veio de uma origem... Não, é impossível ter vindo um negócio desse. Então, eu acho legal essa parte de pegar, mas também trazer para o plausível. Então, pô, a proposta é claro que quando você pega uma coisa muito mais recente, aí já não tem tanta história, né? Diminui muito, né? Do Hank Pank mesmo, que eu estava ouvindo de vocês, a história é muito mais enxugadinha, não tem tanto auê, não tem viravoltas, é próximo, né? Agora o Fabuloso entra num drink muito antigo, né? Que já foi antes, e quando não tem registro, né? É bem diferente. É bem legal. Posso só fazer dar um crédito aqui? Quem corrigiu a gente foi o Marcelo Santiago. Inclusive, sobre o Sazerac, né? Sazerac. Inclusive, eu me senti muito reconhecido até por ele ter tido essa deferência pelo nosso trabalho, né? Ele se deu o trabalho de me mandar uma mensagem, eu já tinha conversado com ele algumas vezes, então a gente tem o WhatsApp um do outro, ele se deu o trabalho de escutar lá, ele falou, porque eu faço esse controle, ele falou, eu faço esse controle de ter, de seguir o que dizem por aí do Sazerac, e eu vejo que no Brasil, todo mundo que conta a história do Sazerac conta a história errada, então ele falou assim, né, faz uma errata aí, né, corrige, ele falou, tira esse episódio do ar agora, você tem que corrigir isso aí, cara. Vocês estão perdendo a credibilidade. Vocês perderam a chance de ser o primeiro no Brasil a fazer o registro, né, da história atual e tal, não sei o quê. E eu falei eu fiquei muito feliz de ter tido esse retorno, né?
de ver que tipo de gente que está ouvindo a gente, né? E está se preocupando até. E depois desse dia eu fui lá e comprei a enciclopédia lá da Oxford, escrita pelo David Wonders, que é um livrão desse tamanho assim. Agora tudo que a gente tem que fazer, eu fotografo a página e mando para o Zap. Ó, esse aqui é o ponto de partida, porque se o cara tá errado e a gente estiver falando o que ele está falando, a gente está já protegido também pela autoridade dele lá, né? Mas a premissa de vocês justamente fazer uma errata, de pô, erramos, eu acho que isso é sensacional, porque não tem aquele negócio do orgulho perdido, tá ligado? Aquele orgulho vago. Mano, a ideia é levantar, mostrar que existe. Pô, e todo mundo pode errar, cara. Eu acho essa premissa é muito boa, cara. E outra, a gente parte também do ponto de partida que a gente vai errar, porque mano, a gente sabe o que a gente é? A gente penetra numa festa em que a gente não foi convidado. A gente é amador. Tá lá, a gente entrou num negócio que ninguém chamou a gente para estar lá. A gente penetra, às vezes a gente nem tá com a roupa certa para essa festa, entendeu? Então a gente tem que se virar aí, né? Eu falo, tá faltando a meia. Vê se tem meia para cá, porra. Aí a gente vai lá, volta, né? O carro pega a nossa meia e né, vai completando o traje aí. E vocês entrando nessa área que é muito, a gente tem essa aura, né? Quando eu digo a gente, eu ponho os bartenders, né? Tem essa aura do artista. Vocês tiveram algum problema de aceitação, assim, de tipo de quando, pô, quem que é esses caras falando sobre isso? Porque eu pergunto, porque a gente, né, que eu sou da área, eu já tem um pouco às vezes esse problema, mas quem que é para falar isso? Vocês já tiveram mais direto, assim, alguma coisa pontual que você fala, pô, já chegaram, pô, aonde você trabalhou, aonde você jogou, né? Que não diretamente. O que a gente teve é gente que cagou para nós, entendeu? Gente que a gente convidou, começou a dar contato e a pessoa não deu nem bola. Então eu perguntava um negócio, a pessoa respondia outra coisa que não tinha nada a ver. E aí, fora isso, não. Acho que a gente nunca sofreu nenhuma retaliação dos profissionais. Mesmo porque, cara, não tem nem argumento. Não tem argumento. Porque, você tá reclamando que eu tô fazendo um podcast? Eu só tô fazendo um podcast porque você não fez um antes igual esse, entendeu? Essa que é a culpa é sua. A culpa é sua. É boa demais. A premissa é boa demais, cara. Mas acho que até o contrário, né? Nós ouvimos bastante elogio de barmans que estavam começando, né? Mais elogio, é verdade. Nossa, que legal, vocês são super de boa, falam de um jeito que eu consigo entender, não é aquele tecnicismo, né? Então eu acho que não, também não tivemos nenhum. Pelo menos não chegou até a gente, né? Talvez falem mal da gente aí por trás dos balcões. Mas isso é normal, então, né, cara? Isso aí faz parte da... O problema não é falar mal, o problema é o quanto você se abala por isso, né? Eu posso falar o que eu já ouvi de vocês querem ouvir? O que eu já ouvi em balcão. Pode falar. Eu perguntei, né, assim que eu conheci Barman das Horas Vagas, ouvi, primeiro que assim, pô, é uma coisa que eu admiro demais, assim, passa uma credibilidade incrível o formato que vocês fizeram, assim, passa muita credibilidade. Então eu lembro a primeira vez que eu ouvi, falei assim, pô, é os caras que manjam muito. Só pelo formato mesmo ali, né? Tipo, a informação e tal. Aí eu perguntei pra um cara X, que não veio ao caso falar que num bar X é conhecidinho e tal. Aí eu falei assim, você ouviu já esse podcast aí, Barman das Horas Vagas e tal? Aí o cara falou, mano, uns barman foda aí e tal. Tem uns caras aí que viajam pra caramba, os caras têm umas informações top. Aí, pô, eu penso, cara, deve ser um barman dali. Aí quando eu falo com o Romano a primeira vez, que eu sou da Dinamarca, o Ale da Itália, foi pronto, né? Os barman dos bares tops aí pelo mundo. O cara chega, mas não sou barman. Tipo, pô, então tem essa aí. Mas, isso aí só confirma... Nós temos nossos contatos também, né? Como é que é, né? Não, temos nossos contatos por aí também, né? Contatos. As suas amigas que foram lá para Paris, né? Nós temos.
E É. visita bares famosos, Harry's Bar, né, lá em Londres também. A nossa cara de pau também ajuda muito, viu, cara? E isso aí também porque, pô, eu não tenho vergonha de chegar em ninguém e começar a conversar, entendeu? Eu já convido já na hora. E não tem problema. Isso foi muitos anos trabalhando em produção. Eu trabalhei muitos anos em produção de evento, de curso, de exposição de arte e tal. Então, tem o roteirinho, né? Que a gente sabe como é que faz para lançar as iscas e a conversa flui. Mas uma coisa que você falou agora tem muito a ver, a gente sempre fala isso, né, Ale? A gente sempre fala isso. Você quer ser bem tratado, então você tem que vestir a roupa de como você quer que as pessoas te tratem, entendeu? Não é uma questão de preconceito, é só uma questão de você jogar o jogo social, entendeu? Então, você não vai ser bem tratado, ser bem acolhido. Não é nem questão de preconceito, é uma questão de você estar do match, né? Do lugar com a sua presença. Então eu falei assim, a gente vai fazer um programa de rádio, a gente não vai fazer só um podcast, né? Então é isso, assim, a roupa que o barman das Horas Vagas tem, a gente falava no começo, né? O cara que ouve o barman das Horas Vagas é o João Dória, entendeu? Nosso ouvinte é o cara de pullover, tá ligado? É o cara que tá lá no iate. A gente mandava foto um pro outro, né? Calça de sarja. A gente mandava foto um pro outro, né? No início, na primeira temporada. Tô aqui na beira do mar, aqui pegando meu iate, com meu relógio, né? Eles zoam, eu falo, pô, o Romano usa relógio. E assim, cara, é tudo um personagem, né? Mas que, na verdade, tem uma roupa que dá essa cara mesmo de credibilidade, né? Não, pra caramba. Eu ouvi assim, eu falei, uns caras com autoridade e outra, né? Você faz uma coisa que muitos barmans não fazem, que é a pesquisa de fato. Você tem que pesquisar, né, antes de falar. E já vou entrar num assunto curioso aí pra galera. Vou pegar o Ale primeiro aí pra responder essa. Ale, qual foi o storytelling aí que vocês falaram que mais te encantou? Qual é o drink que você pegou a história e falou assim, puta, que história top. Aí depois cada um responde o seu aí, mas pra você, Ale, que você olhou e falou assim, porra, esse... Putz, cara, programa. É isso que você tá falando? Não, Storytelling do programa. a história do drink, Isso, né? do drink. O drink que você falou, que a história dele, você fala, putz, que história fantástica, legal. Putz, cara, acho que a que eu tenho. Eu gosto muito aquele que o Airmave é muito legal que a gente fez. Mas o que eu mais tenho apego mesmo, acho que são dois. É o Rabo de Galo e o Negroni que a gente fez. Sim, legal. Pra gente até definir um pouquinho, que é uma discussão recorrente aqui no Maverickcast, qual que é a versão de estudo de vocês? Eu sei que tem um programa lá sobre, mas dá uma pinceladinha aqui da origem do Rabo de Galo, porque quase todos os episódios tem um barman dando uma pincelada. Só um resuminho mesmo que por Ale do Barman das Horas Vagas, Rabo de Galo. Puta, Rabo de Galo, acho. Você quer que eu fale Isso, da história dele, assim, da origem, né? Daquilo que pela pesquisa de vocês. Mas só uma pincelada, não precisa ir. Tá bom, beleza. A pincelada eu vou dar rápido. Acho que quem contou a história e reuniu toda a história foi o Zap. Né? Mas acho que o que eu acho legal em torno do Rabo de Galo, tem essa história toda, a questão do copo, a questão da estrutura as influências que teve na construção do drink, Brasil, Itália, etc, etc. Então toda essa coisa que construiu o drink até ele chegar onde ele chegou, aquela coisa do copo, acho que toda essa coisa que envolveu até chegar no Rabo de Galo, acho que foi um lance que mais me encantou. Assim, eu não conhecia a história do Rabo de Galo. Acho que os caras, não sei se o Zapa e o Romano conheciam, eu acabei conhecendo no programa com eles ali. E nos estudos que eu fiz também. Então acho que isso que foi o legal. Mas acho que assim, em detalhes, acho que não vai entrar, porque se for em detalhes é muito longa a história. Vale a pena, mas acho que não vale a pena contar aqui, vale a pena convidar a pessoa para ouvir lá o episódio. Vocês têm um episódio aí. Detalhes, tá lá. Tá lá, mas é um episódio, esse episódio eu acho ele fora de série. Assim como tem do Adoniran também, que é muito bom. Mas o Rabo de Galo, ele foi muito. Talvez o Rabo de Galo tenha esse apego,
porque ele foi um dos primeiros. E ele carrega muita informação bacana a respeito de bar, de comportamento, a respeito de história, né? Influência. O primeiro que o Ale participou também na mesa. Foi, exatamente. Talvez seja por isso que seja marcante para mim também. E depois mas não só por isso. Virou uma marca nossa, né? O 5, o 15 e o 25, a gente fez com cachaça, com participações especiais, né? Drinks brasileiros, que foi o Rabo de Galo, o Macunaíma e o Adoniran. O Adoniran não tem cachaça, mas ele é brasileiro. A gente definiu sempre isso. Isso é verdade, né? Do Boca de Ouro, né? O Macunaíma do Boca de Ouro, né? Sempre o episódio 5 da temporada é um coquetel brasileiro. E a gente sempre tem o criador, né, do drink, com um bate-papo um pouco mais cabeça, assim, um pouco mais... E para você? E para você, Zapa? Eu acho que isso que é legal. Pode falar, Lê, pode concluir. Pô, só para concluir. Só para concluir, o que eu acho que é legal, para quem não, que nem a gente está aqui falando, vocês estão conhecendo a gente aqui, a gente está se conhecendo, e para quem não conhece o podcast do Vendedor das Vagas, o que eu acho que é interessante na construção dos episódios que a gente faz é justamente isso, que a gente tem uma... não é uma coisa maçante, né? A gente conhece a história do drink, a gente faz ali aquele rodeio, e uma coisa que o Romano sempre fala, que ele falou lá no começo, que é a proposta, a ideia, ele tem mesmo esse pano de fundo, né? Que é como a gente conta ali a história do drink sentado numa mesa e bate papo sobre amenidades, coisas próximas ao universo do drink e coisas que não tem a ver com o drink também, e a gente fica ali batendo papo, né? Então, eu acho que é isso que é legal, assim. Então, a gente fala do drink, e quando a gente entra na história do drink é uma coisa muito legal, porque a gente debate muitas vezes, né? A gente discute muitas vezes o que se passou na história, no período e tal. E eu, por minha vez, também, quando eu faço a pesquisa do drink, que nem vou falar de comida, eu não tenho eu não sou chefe de cozinha, mas eu gosto de cozinhar. Tanto é que isso foi uma coisa que eu falei pro Romano no começo. Romano, eu não sei cozinhar, cara. Eu cozinho em casa, eu sou um amador. Aí ele falou, então, amador, tudo amador. Eu falei, bom, então... E aí, tá no lugar certo. E aí, e esses estudos que eu faço quando eu vou estudar, que não tem muito a ver com harmonização, porque eu nem gosto de falar muito harmonização, porque cada um come o que quer, mas eu acho que me forçou também a conhecer um pouco mais. Aí fazer essa conexão do drink com o período, com a região, com a situação. Então, traz uma experiência diferente para mim. Que o drink não passa a ser só o drink, só naquilo. Tem um universo em volta, tem o período, tem o lugar. Que nem a gente fez lá do Savoy. Então, assim, tem um monte de coisa que envolve o drink, que está fora do drink, que é muito legal de ser observado, que às vezes a gente não observa. São detalhes, né? Esses detalhes que envolvem o drink a gente acaba abordando no programa. Para quem não está ouvindo, vale a pena ouvir o podcast. Não, mas já vão deixar todos os links possíveis aí, tudo né, nesse episódio. Quem já vai estar assistindo esse episódio aí, ouvindo na quarta-feira aí no Spotify e assistindo sexta-feira no YouTube, já vai estar todos os links até antes, né? A gente vai divulgar porque eu conversei com o Romano isso, né, no Instagram, a gente se complementa, né? Porque vocês dão a informação correta e a gente caga nas informações. Mas, ô Zapa, e pra você aí, qual foi o marcante aí que você que é o pesquisador do grupo? A maior curiosidade que eu descobri, eu não sabia, era o corante do Negroni, né? Que é a conchonilha. Cara, eu lembrei de você esses dias, cara. A conchonilha é um bichinho, é um insetinho que a galera lá no México amassa e eles soltam uma gosminha vermelha. E é esse vermelho que é o corante. Era, né? Hoje em dia já é bem mais químico. Há alguns países ainda que utilizam isso, né? Eu sei que Danoninho, algumas balas ainda utilizam essa conchonilha. Meu filho, inclusive, tem alergia ao corante vermelho artificial, então eu só procuro conchonilha para dar para ele. E é um dos episódios... Vai acabar isso aí, viu? A Luísa Mel tá atrás de todas as fazendas de conchonilha.
Então, aí ele nunca mais vai poder comer nada vermelho. Tudo bem que tudo vermelho normalmente é porcaria, né? Balafine, Fantaúva e etc. Ketchup, cara, ketchup. Mas O meu fica ketchup, alérgico na não, mas hora. ele aprendeu a olhar os ketchup. Algumas marcas mais tradicionais ele pode comer, né? Aquelas porcaria de boteco mesmo assim, ele não pode. Mas eu achei muito interessante essa história toda. O Dark Storm também, o Triângulo das Bermudas, Esse foi fogo. e a gente entrou um pouco nos piratas, a gente tinha falado um pouco no Morrito de Piratas também, eu achei que foi sensacional. Eu acho que é legal a gente ficar, né? Que a ideia do programa é essa: a gente pega um drink, uma origem meio obscura e pum, sai viajando nisso no bate-papo ali. Eu acho que Dark Storm, essa história do Negroni, o próprio Sazerac, para mim, foi um dos episódios. O Adoniran, que o Romano fez com a música ali, tocando a música durante o episódio, lá na edição, ficou sensacional. Acho que são esses episódios que eu mais gostei também, viu? E pra você, Romano, você que é o acionista majoritário aí. Ó, para mim, o episódio do White Lady foi um dos mais significativos, porque acho que foi o primeiro episódio que a gente conseguiu casar tudo, né? Tudo a gente conseguiu casar nesse que era o drink, e o Ale veio com uma receita tradicional do restaurante lá do Savoy, se não me engano. E aí na minha pesquisa, que é uma parte fundamental lá do nosso trabalho também, são as indicações que a gente dá no último bloco, onde a gente tenta sempre trazer o coquetel para fora do ambiente dele, né? Trazer ele inserido dentro da coisa cultural. E lá, na minha pesquisa, eu consegui achar que o Frank Sinatra era um cara que se hospedava muito no Savoy, né? Era um hotel dele aqui na Europa, era o hotel oficial dele lá. Quando ele vinha para cá, ele se hospedava no Savoy. E eu indiquei, o que eu fiz a indicação lá dele, que era um álbum que o Frank Sinatra gravou só de músicas inglesas, né, de autores ingleses, e uma delas era um compositor que era o chefe da banda do Savoy na época do White Lady, em que o White Lady foi criado. Então, aí a gente, né, fechou o ciclo aí. Então você fazia o drink, fazia a comida e ouvia a música, como que aquilo te transportasse mesmo para uma outra época, né, um outro ambiente e tal, assim. Para mim esse é um dos episódios mais especiais também, porque a gente fala bastante das edições de livros, né, porque a gente abordou um pouco a história do livro do Savoy, e ver que hoje essa coisa das receitas, né? Por que é tão difícil achar as receitas? Porque a autoridade, né? A autoridade vem de autor, essa palavra. Então, quem é o autor? O autor é aquele cara que tem autoridade para escrever alguma coisa. E aquilo é reconhecido na chancela de uma edição e tudo mais. Hoje em dia, qualquer mané põe, que nem nós, põe uma coisa na internet e aquilo lá virou autoridade, entendeu? Qualquer um põe um aquário no fundo, põe um boné, um óculos e monta um podcast. Hoje, sem indiretas, tá? Então, qual que é o lugar, né? Hoje em dia, onde que vai parar o registro de todo esse monte de coquetel que a galera cria, todos esses campeonatos que aparecem? Imagina, quantos competidores por campeonato não tem? Cada campeonato tem 3 fases. Né? Imagina, cara, são centenas de receitas a cada mês que a gente tem e que isso tá tudo espalhado por aí, né? Tem que ter um movimento gráfico por aí que possa unir essas coisas, esse conteúdo todo, essa riqueza aí, e preservar isso num livro, ainda que seja um material eletrônico, né? Mas que isso seja registrado, né? É muito importante isso aí.
Porque vocês até falaram ali no começo, cada um tem a sua verdade, né? No mundo de hoje, isso é um problema muito sério sei lá, da humanidade, né? Sendo bem profundo. Até aí o chat GPT, ele se baseia no que está na internet, então nem sempre o que ele está falando é verdade, porque qualquer um põe o que quiser lá na internet, né? Então, até eu falei mesmo, a pesquisa ali do Sazerac que a gente fez, eu catei na internet lá, não era real. A gente voltou, corrigiu, se retratou, mas não são todos que vão vir fazer isso, né? Se retratar, fazer uma errata e tal. Então, realmente, alguém que venha, pega, faça uma compilação, escreva um livro e pá, pronto, esse é o que sabemos até o momento, né? Isso eu acho que é muito importante, realmente. Você tem que escolher, eu acho E que um outro. você tem que escolher o seu modo de pesquisa, né? Como na época da faculdade, você tem as escolas, né? Qual a escola de pesquisa que eu vou ter? Porque é a empírica, é eu viajar e conhecer e ouvir diretamente de um bartender que está fazendo aquela localidade. Ah, não, é da autoridade, de uma pessoa que escreveu um livro e tá lá. Não, é do usual, é o que estão fazendo no momento, então aquela é a receita, digamos, original. Você tem que escolher, eu acho que um barman pesquisador, estou falando como um barman que gosta de estudar, se eu não escolher o meu estilo de pesquisa, o meu modelo, da onde eu considero o que seria o correto ou clássico, né, eu fico meio perdido, porque na literatura tá de um jeito, na prática tá de outro, e quando você vai na origem tá de outro, né, então você tem que ter ali um ponto. Né, ô Zapa, você que é o pesquisador, ele deve ficar doidinho, né, quando vai nessa aí, né, vai num bar tá de um jeito, vai no campeonato tá de outro e vai no livro tá outro. Pior que agora é uma coisa que a gente, assim, não estamos famoso nem nada, mas às vezes eu vou em algum lugar e eu falo quem eu sou, o cara fala, pô, prova aí, o que você achou? Tá do jeito clássico? Eu falo, pô, quem sou eu para provar o drink, perceber se ele tá do jeito clássico, né? Mas é isso. Você fala aí, o Romano e Ale, o Zapa perdeu a chance, né, de balançar o copo e... Bom... Eu falei pra ele, né? Falei, mano, a carteirada você dá no gelo. Você fala, pô, mas esse gelo aqui é máquina que faz, né? Você dá uma carteirada assim, ó, o cara já... Já era. Furado aí. Esse gelo furado, você comprou no posto? Mano, você dá a carteirada do gelo, mano, o cara te serve todos de graça depois. Alguma coisa você tem que ganhar com a carteirada, né? Tem gente que já chegou no meu bar, na época tinha o bar, e perguntou se eu tinha nota fiscal das bebidas, mas um cliente mesmo, assim, final. Você tem nota fiscal? Aí eu falei, putz, cara, você deve estar tão inseguro com o meu bar. O que aconteceu, né, cara? É o layout dele. Porque é difícil alguém chegar, né? Me vê uma caipirinha, mas eu quero nota fiscal pra ver onde você comprou a cachaça, né? É um pouco difícil isso, mas já aconteceu comigo. Foi humilhante e engraçado ao mesmo tempo. Mas de sabores, senhores, aí depois que conheceram a coquetelaria, tem algum drink que vocês foram conhecer e gostaram, beber assim, falar assim, pô, esse é nóis. Eu já mudei minha opinião várias vezes já ao longo dessas 3 temporadas que a gente gravou. Se alguém for ouvir lá o primeiro episódio, vai ouvir lá uma coisa que já se perdeu no tempo já. Que eu falo que eu gosto de o Dry Martini bem seco, assim, com pouquíssimo, com a taça, só a taça lavada de vermute. É porque eu não sabia degustar vermute naquela época. E hoje em dia, para mim, os coquetéis já migraram já dessa coisa do Dry Martini dry para um 50-50, por exemplo. Hoje em dia, eu aprecio muito mais o vermute do que lá no início do programa. Também, quando a gente gravou o Negroni, eu falava, pô, o Negroni é meu coquetel favorito. E eu ainda gosto muito, mas não é o meu coquetel favorito. Hoje já não é mais. Entendeu? Então, acho que eu tenho esse benefício, de ter me envolvido com esse programa aí, porque o paladar evoluiu, sim. E né, aquilo que a gente fala lá no programa é baseado na nossa própria experiência. Então a gente sempre fala isso, você não gostou? Não tem problema. Tenta experimentar de novo, depois. Isso você vai educando mesmo. Eu acredito muito nisso, hein? De educar que você
consegue educar o paladar. Isso com comida também é igual. Sim. E o seu drink, Ale? Qual foi o que hoje... Primeiro que assim, o Romano enrolou e não respondeu, né? Qual é o favorito dele. Agora, Eu não peraí, respondi. agora que eu me liguei, né? Você falou que o do Dry Martini foi o 50-50, negro. Você veio no meu podcast aqui passar a perna em mim, mano? Fala aí, qual que é o seu favorito hoje? Vai, na data da gravação. Na Hoje, semana do quê? eu fiz um coquetel chamado Crisântemo. Conhecem? Não. Eu não. Tá lá no livro do Savoy, que a gente acabou de falar, de 1930, e é um coquetel assim, que é o estilo da coquetelaria que eu gosto muito, assim, que eu chamo até de coquetéis empoeirados. Porque vermute para mim tem essa pega de poeira, assim, sabe? Tem esse gosto de poeira, o coquetéis empoeirados. E lá tem o Crisântemo coquetel límpido, bem, né? Só mixing glass na Nicanora. Esses são os meus coquetéis favoritos. E hoje eu posso dizer que esse Crisântemo é um deles. Vou ter que pesquisar mesmo? Tá bom. Obrigado. Não vai viu? falar o que é. Obrigado, Você não. sentiu. Falar Não, é o mesmo, Crisântemo, eu não vou nem esticar ninguém, sabe? Não, só isso aí. Obrigado, Romano. Assiste o Barman das Horas Vagas que você fica sabendo. Claro, né, velho? Claro. Quem Obrigado. sabe isso aí não tá na quarta temporada? Vai na quarta temporada, vai ter o Crisântemo. Ele já deixou claro tá aí. certo aí. Assistem lá. Vão ficar na curiosidade. E você, Ale, qual é o de hoje que você fala assim, ó? Não me vem com esse golpe de falar de divulgar episódio aqui, não, viu, meu? Eu quero verdades aqui. Cara, eu senti diferença. Negroni no Brasil e Negroni aqui. Negroni. Mas qual a diferença? Já falei que isso é curiosidade, isso é legal. Não sei, cara. Eu senti diferença. Não sei. Eu senti diferença. Talvez seja laranja. Pode ser. Mas eles O seguem Campari é diferente, né? Sim. O Campari é diferente. Também, é isso aí. O meu pai foi viajar agora e eu tinha pedido para ele trouxe um Campari italiano e eu comparei. É bem pouquinho, se você beber sozinho, assim, mas no drink parece que o italiano abraça melhor. Eu não sei falar se ele é mais doce ou se ele é mais amargo. O Campari já é difícil de entender o que ele é, né? Se ele é amargo, se ele é doce. Então, o que eu tomei acho que tava... o vermute também faz uma bela de uma diferença. Depende do vermute que você põe também. Bom, não sei, eu tomei no bar, né? Eu não sei. Eu acho Mas que o vermute faz diferença também, viu? Acho que ele é o principal que faz diferença, né? Mas e aqui é isso, né, bicho? Eu tenho duas coisas aqui que você... Eu acho que o principal não é esse, não. Eu nem sei, cara. Eu não vou falar de drink, mas o que você mais vê quando você entra no bar aqui, 70% é Aperol. Aperol Spritz. Moda, né? Só tomam isso. Não, mas aqui é um negócio. É infernal. Infernal. Pessoal. É sério, até cansa de olhar. Tipo, mano, é demais isso aí. Tudo laranja para todo lado. Tudo, é sério. Você passa assim, às vezes você passa assim na frente dos bares, assim, que nem esses dias eu passei em frente vindo de Bérgamo, aí quando você passar aí do centro tem um monte de bar, assim, era sexta-feira, final do dia, então não é igual no Brasil que eles não fazem esse happy hour, mas sexta-feira eles vão no bar tomar um aperitivo e depois vão embora. E aí você olha, eu olhei, comecei a reparar nos bares que eu ia passando, assim, ó, era todo mundo, a mais 90% com aquele copão laranja na mão. Nossa. Já tem que pegar, vocês queriam fazer aí a pegada de humor, tinha que pegar um vídeo seu com taco de beisebol quebrando os Aperol Spritz, né? Tipo, é o inferno! Imagina, quebrando. Para com essa porra! E o seu, Zapa? Qual é o seu coquetel favorito? Cara, uma coisa que eu aprendi, eu acho assim, o vermute também foi uma coisa que eu aprendi a importância dele nos drinks depois que a gente começou o podcast, tudo. E os bitters também, é algo que eu me apaixonei. Angostura eu comprei pela Amazon, chegou aqui em casa e comecei a usar, fiz um old fashion pela primeira vez. Nossa, pô, explode a cabeça, né? A diferença de você tomar um whisky puro
e um whisky ali com angostura. Eu gosto bastante do sours. Hoje em dia eu acho que whisky sour, whisky stone sour, o New York sour, eu tô meio nessa onda aí hoje em dia bastante, assim. Acho que meus preferidos são esses. Apesar de eu ter falado bastante de vermute, né? Esses não tem, mas Não tem. mas mas é isso. Eu acho que eu aprendi o motivo e o uso do vermute, dos vermutes e dos bitters, né? Mas os drinks sour, pisco sour, eu acho que eu sou apaixonado por esses aí. É o que Legal. mais me pega mesmo no paladar. Legal. Vocês conseguem identificar, né? Você que tá na Itália e Ale, que vai gravar o vídeo, né? O Romano, não sei se ele ouviu, né? Que deu uma caída. Vocês estavam com, Não, vi. com os projetos de humor, né? Fazer vídeo de humor. Vamos fazer o Ale com um bastão de É, beisebol. eu vi. Tá quebrando tudo. Ó, Só respondendo uma mensagem aqui. Pode colocar aí o MHV, né, para esse tipo de programa aí. Mas vocês conseguem ver, Romano, você da Dinamarca aí, o Ale da Itália, vocês conseguem ver uma diferença da coquetelaria? Algo marcante que vale a pena, tipo, você pontuar, falar, olha, a coquetelaria aqui é feita assim, no Brasil já é um pouco mais diferente? Então, eu tenho uma experiência muito pequena, porque eu moro aqui há 12 anos, e há 12 anos atrás eu não ia em bar tomar coquetel, né? Então, tipo, isso para mim é uma super vantagem, porque eu não tenho um certo preconceito, né? De dizer, tipo assim, eu vou falar bem desse bar, porque, né? Tipo, eu sou totalmente neutro com relação à cena da coquetelaria brasileira. Eu conheço muito pouco, para falar bem a verdade. Então, assim, mas das vezes que eu estive aí, desde que a gente começou o programa, que foram 2, o que eu posso, assim, sinceramente dizer é que assim, a coquetelaria, em termos de popularização, ela está muito mais avançada no Brasil do que aqui na Dinamarca. Aqui na Dinamarca existe muita bares que dizem ser de coquetelaria, mas na verdade é só para nego encher a cara, entendeu? Bar de balada. Assim. Agora, hein? Tá bem tardio, assim, que você começa a ver alguns speakeasies aqui, questão de 2 anos para cá, sabe? 2, 3 anos para cá. Então, talvez lá em Copenhague, porque eu não estou na capital, né? Lá em Copenhague a cena deve ser um pouco mais desenvolvida, mas assim, o resto do país é uma coisa muito primitiva ainda, sabe? Eu falo lá no meu trabalho, que eu faço esse podcast e tal, mano, a galera fica louca quando eles vêm aqui na minha casa. Será que isso não tem relação com a cultura, não, Romano? O pessoal segura a onda também. Não, sabe o que é, cara? A coquetelaria, eu tava falando esses dias aí com o Flávio de Oliveira, que vocês entrevistaram ele aqui também, né? Eu fiz uma live com ele essa semana que passou, e na nossa preparação eu tava falando para ele, falei, não adianta, cara, não adianta você ficar, é que nem eu venho do mundo da arte, o Ale sabe bem isso aí, a gente trabalhou junto no museu, e existe essa discussão, o que é arte brasileira? Pô, para você responder essa pergunta, você precisa primeiro saber responder o que é o brasileiro. E nem isso o pessoal consegue responder, muito menos o que é a arte brasileira. É arte feita por brasileiros? É arte feita em território nacional? É a arte de um estilo que tem cores e formas que representam algo do Brasil? Tipo, todas essas perguntas, até hoje, não dá. Ninguém nunca vai pegar e bater o martelo sobre isso. E o que eu vejo no Brasil é que existe quase que uma sanha. Vamos fazer uma coquetelaria brasileira. Falou, amigo, fazer uma coquetelaria brasileira é igual fazer um campeonato de futebol americano brasileiro. Tipo, isso não é do Brasil, desculpa falar. A coquetelaria não é do Brasil. A coquetelaria é uma coisa americana
que pela coisa da proibição lá, foi levado, lá, é polêmica, foi levado lá para a Europa, e a Europa tem uma tradição de tragos, né? A Europa tem uma tradição, não tem uma tradição de misturar. A Europa, o Ale mora lá no condado dos aperitivos, né? Ali estão todos, mas aí é um trago que você tomava de aperitivo, um bitter, não sei o quê, mas quem levou a coisa a Europa veio com os licores e o americano com essa coisa das misturas. E é 100% uma coisa europeu-americana, entendeu? Isso é uma tradição secular. Então, para mim, pessoalmente, que não estou envolvido com coisas afetivas relacionadas à coquetelaria brasileira, acho que isso é um movimento inútil. É inútil. Assim como as pessoas ficam lá anos discutindo o que é uma arte brasileira e não olham para a porra da arte, entendeu? Não olham para o negócio do coquetel e não provam que isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Ou dá para tomar ou não dá para tomar. É isso que importa. Não importa a camisa do time que você veste. Interessa, se você consegue agradar. Sim. Né? E você pega aí um toque de genialidade. Lembrando que o Romano é um amador, ele é descendo o cacete, ele é amador. Eu acho um toque de genialidade nisso, né? Porque você monta um podcast todo clássico, sem polêmicas. Aí você é convidado para ir no outro e você joga polêmica no podcast do outro, né? Porque se tiver para queimar, você vai queimar. O Romano é um gênio, né? Tipo, ele tá falando tudo que ele tem vontade de fazer, tá falando aqui, ó. Seus barman, seus inúteis, né? É isso aí. Mas eu tô dando Porra, mano. pra você, velho. Eu tô dando um monte de corte aqui. Rumo ao cancelamento. Esse corte vai ser assim, né? Aqui começa a treta entre o Maverickcast e o BHV, né? Mas assim, eu vou fazer assim. Essa questão do resgate, vocês trabalharam em museu, então, pô, eu vou estar ensinando para rezar a missa. Mas é tipo, você tem que ter muito cuidado com esse resgate, tipo, a coquetelaria brasileira. A gente fala muito também de quando vai pra música, né? O que é a música popular brasileira? Né? O que é ser popular? Na é verdade. Então, popular é o quê? É o que toca mais? Ou é algo que, né, como a gente fala, não tá nem entre o exportado ou o importado? Seria algo, tipo, mais brasileiro? O que seria isso? Na coquetelaria eu vejo isso. Da questão da mistura, que você falou do americano, do europeu, eu dou só um parentezinho por causa da questão das doenças, né, patológicas. Então, muitos drinks surgiram, tiveram essa coisa, como a gin tônica na Índia, né, por questões, às vezes até história meio folclórica, mas ainda aceitável, né, como o mojito nas embarcações piratas e por aí vai, caipirinha para a gripe espanhola, né. Então, a gente ainda tem essa montagem de coquetel para resolver algumas patologias, mas mito ou não, uma coisa é fato. O álcool, ele é um conservante. Sim. E, de fato, sim, o álcool você pega medicina, tem álcool ali, tem muito remédio que é para isso. Não, é fato isso, sim, né? Então, agora, se a história que montaram em cima desse fato é verídico ou não, aí é outra coisa. Aí partindo dessa premissa, você tem coquetel em todos os lugares, né? Que são a mistura de álcool com alguma coisa. O que... só para traduzir para porque a gente às vezes tem as pessoas extremistas, né? Ouve só o que o Romano falou, mas não pega a essência. O que o Romano disse é o conceito coquetel, né? O conceito coquetel. Quando põe esse nome, né? Quando tira do remédio, digamos assim, para o conceito coquetel. Vamos misturar isso e isso para servir em tal lugar específico. Acho que é. E aqui eu vou tirar essa sua acusação aqui a limpo, porque no nosso podcast eu sempre falo isso, e os meninos aí são testemunhas. Eu falo isso com relação à arte. Nem tudo que eu falo isso, mas em relação à arte, coquetelaria eu ponho... Não, é porque é um bom paralelo, é um excelente paralelo, porque nem tudo que tem forma de arte. O que seria uma forma de arte? É eu pegar uma tela e jogar tinta. Tela, tinta, pincel, isso são ferramentas, então nem tudo que tem forma de arte é arte. Nem tudo que tem forma de mistura é coquetelaria. Então, você não pode falar que um remédio é coquetel. Sim. Assim, até, né?
coquetel em si mesmo tem essa coisa da mistura, mas você não pode falar aqui, né? Porque o negócio tem a forma, mas não é a intenção daquilo lá. A intenção Acho que com o que você coquetel faz tem a parte. é o que baseia tudo, né? Fala, Zapa, você ia dar um Não, o que eu comentário? ia falar é que eu acho que o coquetel tem a parte social da história, né? De você tá ali tomando Sim. e, né? Realmente, até o cara que toma o gin de manhã para ficar mais forte para trabalhar, né? Como era antigamente ali na Inglaterra, e tal. Não é um coquetel isso, né? Também é como funciona mais como um tônico miraculoso ali. Você tomar um chá, sei lá de quê, vai dar na mesma. É diferente de você estar numa tacinha, num local, num evento social, você pedir um para ficar ali tomando Sim. em conjunto. Eu acho que essa mais é a questão do coquetel, né? Que a gente está aqui conversando, né? Bom, já vai ter E esse vai ter uma pessoa que com certeza vai ouvir a gente aí, o Flávio 2 Dash aí. Pô, patrocina nós aí, meu. Ó, a gente vai falar agora uma coisa, ó. O recipiente também faz o coquetel, não é verdade? Tipo, o Dry Martini tem que ter a taça Martini, que o Flávio deixar claro aqui que ele falou que odeia essa taça, né? E tem o Negroni, se você já servir numa taça de vinho, você já fica meio... Então, o coquetel não é só a mistura em si, né? Tem toda uma não. liturgia ali, né? É todo o que é? Uma cultura em volta do negócio. Por isso que quando a gente foi nomear o nosso programa, a gente não tinha um nome para ele ainda. A gente jogou vários nomes e o Ale falou assim: ó, esse negócio de cultura alcoólica aí, a gente tá indo na linha certa. Tanto é que a gente fez questão de colocar esse slogan, né? O nosso podcast tem esse slogan, é Cultura Alcoólica para Amadores. Porque é isso, no final das contas, é isso que importa, entendeu? Uhum. O que importa é você se enriquecer com, né, de sabedoria, ainda que seja conhecimento inútil. Pô, quantas vezes você não vai num lugar, você senta numa mesa assim, numa festa de casamento com gente estranha, você não sabe nem o que conversar. Cara, o cara que ouve o nosso podcast, ele tem papo para quase tudo. Que a gente já falou de abelha, já falou de avião que pousou, né? Como é que foi o primeiro voo, né, de avião no Brasil, de correio que Foi no pousou Armeio, dentro no Armeio, do né? hipódromo? A gente já falou de, sei lá, Cavalo, já cara, falamos de corrida de cavalo, já falamos de de, Olha tudo. aquele, de operação com testículo de macaco. Nós já falamos no nosso programa. Tipo, tem de tudo, tem de tudo. inclusive, a gente falou até daquele caso lá no Triângulo das Bermudas também, a gente falou de casos excêntricos. Então, essa que é a graça, entendeu? Eu fico provocando porque eu acho que essa coisa muito quadriculada, entendeu? Muito fechadinha na caixa, era esse exatamente o motivo de eu também, né, querer criar algo para quem é fora da coquetelaria. Porque é tipo isso, ficar discutindo termos técnicos e não sei o que. Mano, quem tá querendo beber o coquetel não quer saber disso. Ele quer beber um coquetel bom, né? Ele quer sei lá, um momento de prazer ali, relaxando no fim do dia, ou então numa festa onde ele vai e sabe o que tá bebendo, né? Que diferença que não faz, né, cara? Quando você sabe o que você tá colocando, né, para dentro. Você bebe a história do coquetel, você bebe a origem. É a experiência. Eu concordo, Experiência. eu concordo muito com você, porque leigão também, e eu sou ainda, eu tô pesquisando pouco ainda, comparado com o quanto eu acho que eu deveria. Mas se me perguntasse antes o que representava a coquetelaria para mim, antes de conhecer um pouco e começar a conhecer as histórias, para mim a coquetelaria aqui no Brasil era a gourmetização das bebidas. Era aquele movimento gourmet do Brasil que não, tudo, tem que transformar o gourmet. A coquetelaria tinha muito essa cara, essa aparência, e a galera tentando toda hora, não, a gente está tentando recriar uma forma de expressar a cultura brasileira no coquetel, e um movimento meio forçado. Depois que eu começo a estudar a coquetelaria, eu começo a entender que a coquetelaria é uma forma de contar a própria história de algum momento que aconteceu. É um registro, que é uma É o receita, registro. é um registro. Então, eu comecei a enxergar de outra forma. Então, eu concordo bem com o que você está falando. Existe um movimento forçado que
eu acho que nem convém debater tanto por ele, mas eu acho que a parte de contar essa história do que vem se torna muito melhor. É muito mais agradável quando você chega, pô, por que você tá pedindo esse? Putz, cara, esse aqui já abre, só de você estar nesse ambiente, você pediu um coquetel que você conhece, um porquê dele, e começar uma conversa por isso, meu, já abre caminhos para uma boa conversa, uma boa noite. Então eu acho que tudo isso faz parte, além do sabor, né? Eu gosto bastante disso. É igual a receita com comida. Eu me identifico bastante com a parte do Alê. Quando eu começo a falar de comida, eu paro e opa, essa parte é pra mim, que eu sou entusiasta da comida aqui. Toda vez os caras estavam de bebida, eu tô querendo falar de comida. Opa, vamos lá, agora é comigo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você já fez alguma receita do Alê? Receita? Não. Eu quase fiz a do cachorro quente que eu tava pegando lá. Eu tava na ideia, putz, mano, mas, eu acho que eu vou mandar, e aí não fiz, mas logo eu vou fazer, acho que umas Não, duas. sabe o que a gente acha muito legal e a gente acha incrível, mano? Que a galera faz e tira foto e manda, né? Caramba. Eu falo, mano, como é que essa galera é muito louca, velho? Eles acreditam mesmo no que a gente fala. Mas o que eu acho legal é a capacidade de influenciar. E eu vou falar pelo lado bom, lado positivo, de influenciar, de mostrar coisa que alguém não tinha contato. Porque eu sou o cara que assiste muito reality show, eu fico de comida, aquelas competições, eu sempre fico de olho, e às vezes eu uso a ideia que o cara teve para fazer alguma coisinha para complementar uma coisa que eu já ia fazer. Então eu gosto desse ponto. Mas é legal quando você vai despertando nas pessoas a capacidade de influenciar para um lado positivo. Testa isso, aprova isso, conheça algo novo. E eu acho que o programa traz isso, né? Eu acho que os dois, até a gente fica se cutucando no nosso também, mas eu acho que o de vocês traz muito isso. De cutucar uma coisa nova, de conhecer uma coisa nova. E vocês têm um feedback. A gente nem trabalha com feedback ainda, mas eu nem quero imaginar fazer isso. Mas eu acho isso muito legal, muito positivo. Para nós, pensa que um dos feedbacks mais incríveis assim, que a gente recebeu foi de um cara que abriu um bar, velho. O cara não sabe, o cara nunca tinha nem provado coquetel, não sabia o que era. Ele ficou ouvindo 3 anos ouvindo o barman das Horas Vagas. O cara abriu um bar de coquetelaria clássica lá no meio do Rio Grande do Sul, sei lá onde que é. Caramba. Não, é um negócio que não dá nem para imaginar a dimensão, né, daquilo. E aí isso para nós traz uma responsabilidade muito grande também, né, naquilo que a gente está fazendo, Sim. né? Sim. Sim, A gente teve o que a gente tem assim muito discutido, né, sempre entre nós dois. O Sérgio com certeza já queria me abandonar e fazer parte do grupo de vocês, né, porque ele sempre fala que podcast é esse formato e tal. Porém, por eu ser inserido na área, eu entendo que os bartenders eles têm que se conversar mais, se entender mais, se conhecer mais, para eles mesmos entenderem o cenário que eles estão praticando a profissão deles, né? Eu sempre uso a frase que o mundo é mais do que você está enxergando. Então, para conhecer pessoas dos rincões do país, os famosos, né? Tem aquela coisa toda, eu busco trabalhar mais esse lado. Mas, aquela coisa da influência, né? A gente, com o nosso podcast, a gente consegue recuperar autoestima, né? Tem feedbacks de pessoas que participaram, que para mim são os melhores, né? De falar, cara, o que você fez por mim, as pessoas estão me chamando, as pessoas estão divulgando o meu episódio e tal. E talvez as pessoas que assistam, bartenders, né? Vou falar dos bartenders, que é mais o nosso público, que assistam esse podcast e que tem vontade de fazer o seu, né? Ou como diria o Romano, copiar direito, né? Já que é para copiar, copia direito. Você vê que o trunfo talvez seja dos nossos 2 podcasts, além da constância e do trabalho antes disso, né? Programar bem, saber bem o que vai falar e tal, como a gente fez, é a amizade, né, cara? Acho que fica um recado bem bonito, assim, de amizade. Você falou no começo de como vocês se conhecem e divulgam, de como o Ale e o Zappa nem se conheciam e mesmo assim tornou algo, né, voluntário. Por mais que você pense lá no futuro ter um fim lucrativo, por enquanto é só prejuízos, digamos assim, só investimentos de tempo, pelo menos. E como você ter um grande amigo, se bem que o Sérgio não tá meio abalado, mas você ter um grande amigo num projeto é importante. Então, para mim, não sei vocês aí, o recado que eu deixo sempre para os barmans que estão ouvindo esse episódio é valorizar o amigo, aquele cara, sabe? Tirar essa concorrência, às vezes pegar na mão do cara e falar, vamos fazer uma parada junto, né? O que vocês acham disso aí de
do amigão mesmo, você pegar na mão do cara e falar, mano, vamos fazer uma parada diferente, bem feita. Da hora, né, meu? Não, ninguém respondeu É, da hora. Ah, tá. Obrigado, Ale. cara, eu acho que é cultural isso aí, viu, bicho? Como assim? Diga, Isso é um problema. explane. É um problema cultural mesmo, cara. Acho que essa coisa que você falou assim, vamos se unir mais, não sei o quê. Acho que isso é uma coisa que eu mesmo já ouvi em diversos setores, em diversos segmentos. Existem algumas pessoas que têm essa iniciativa que nem você, mas assim, acho que a grande verdade é que são pouquíssimas as pessoas que têm essa predisposição eu acho que o ego fala mais forte, acho que é uma coisa complicada isso. É uma coisa complicada, é Sim, delicada acho que mesmo. se a gente se unir, nós vamos crescer juntos. Mas se eu ficar Mas sozinho, eu vou crescer melhor, sabe? Eu acho que é um pouco. eu tenho medo, vai que você me apaga depois, entendeu? Eu acredito Entendeu? também. O brasileiro tem dois problemas, né? O sucesso aqui parece que é É um problema. crime, né? É um Não, crime crime, você. não pode ter Nossa, sucesso, não como ganhar assim dinheiro. você tá Já ganhando diria Tom dinheiro com Jobim, algo que né? você. Como assim você está ganhando dinheiro com o seu suor, com o seu trabalho? E como assim deu certo essa sua ideia? Isso é um problema. E o outro lado, né, quase oposto, que é se eu for subindo nos outros, eu vou crescer mais, né? É Conseguir o triste meio do isso. caminho daí disso, assim, eu acho que é bem complicado. E é cultural, concordo com a Lê, é algo cultural aqui do brasileiro, né? Cultural. Nenhum de nós E trabalha nessa área, e mesmo assim, nas nossas áreas, eu sei que é a mesma coisa que acontece. eu acho que o grande problema aí mesmo é que eu noto essa coisa de. Putz, é muito ruim falar isso, cara. É tirar vantagem, né? As pessoas gostam de tirar vantagem uma da outra, elas não querem ficar para trás, por isso que elas têm receio. E aí você cria, na verdade, assim, por mais que você tenha até duas pessoas que são, a gente está filosofando já, por mais que tenha duas pessoas que sejam bem intencionadas, elas vão sempre ficar desconfiadas. Elas sempre vão desconfiar uma da outra. Por mais que tá ali, não sei o quê, não, vamos fazer, vamos. Elas vão fazer, mas com alguns cuidados. Bom, eu tenho que ficar atento. Eu não sei o que pode acontecer. A gente está sempre com esse medo, entendeu? No Brasil a gente tem sempre esse medo. Está desconfiado de mim? É lógico, você é brasileiro, eu sou brasileiro, a gente tem que desconfiar um do outro. Quem não está desconfiando de quem aqui? Na verdade, aqui a gente o cara vem com uma não nada para pergunta, ganhar, nossa, né? aí o cara joga o... Ficou depressivo É o demais, Chaves, ficou depressivo demais. Não, mas é que é difícil falar isso, é muito difícil. Né? Mas sabe por que a gente é amigo? Porque a gente pensa igual, cara, nesse sentido de que sabe, a gente não tem medo de falar a verdade um pro outro. Aqui entre... Exatamente, não existe. Então, isso dá uma certa liberdade. E outra coisa, a gente não tem nada a perder fazendo isso. De repente, um profissional da área, o cara tem muito a perder se ele vai se lançar, para se expor nesse nível, entendeu? Então, eu entendo até. Mas isso é coisa da amizade, em certo sentido, é um negócio verdadeiro, pô. Eu conheço o Zappa em 1997, a gente se formou na escola e cada um foi para um canto, né? Embora a gente tenha feito a mesma faculdade, mas assim, a mesma faculdade, mas universidade, né? Mas cada um lá no seu departamento. A gente pouco se falava, e o Ale e eu, então, pior ainda, porque a gente trabalhou junto 3 anos e depois nunca mais se falou, né? E aí o cara fala, o cara me achou lá na internet, me deu uma letra, eu já lembrava de tudo das bobagens que a gente falava junto. Até hoje a gente fica, sabe? Então, realmente, em certo sentido, isso que o Ale falou é de uma maneira geral. Mas se você focar ali individualmente... Foi o que eu falei, são pouquíssimos. Todo mundo tem pelo menos alguém que você pode confiar e falar assim, compra. Você tem que comprar a ideia do outro. Essa é a coisa que eu
eu me admiro muito no Ale e no Zap, por exemplo, é que eles compraram a minha ideia. E aqui não tem essa coisa de competição, né? De ego entre nós. Porque por causa disso que eu falei, a gente não tem nada a perder, entendeu? A gente está aí fazendo o que a gente consegue, sem compromisso. O compromisso que não tem? O compromisso que a gente tem é com nós mesmos, entendeu? Só a gente. Vale o que a gente quer e o que a gente acha bom. A gente nunca, fala aí, a gente nunca mudou nada com relação a críticas que a gente recebeu de gente de fora, por exemplo. Se você não gostou, vai ouvir outra coisa, entendeu? Se não gostou, não ouve. É bem assim, né? Não ouve. Vou fazer uma pergunta mais direcionada pro Romano agora, que é o seguinte, e lógico, né, vocês, os outros dois, podem falar a hora que quiser, menos o Sérgio. É o seguinte, como que é o processo, para quem acompanha vocês aí, fã de carteirinha, e, né, já que o Romano falou que não se importa das pessoas copiarem, qual é o processo que vocês têm quando começa a pensar num episódio, numa temporada? Sem entregar o ouro também, tá, Romano? Não quero aqui que as pessoas te copiam, mas tem que ter um trabalhinho também. Mas qual que é o processo aí de tipo, pô, vamos fazer sobre isso, você conversa antes, é meio, você tem a ideia e joga, como a gente sempre faz, mantém a identidade, mas sempre faz uma modificação de uma temporada para outra, então eu posso falar das que já passaram, porque com certeza a que virá não será igual a elas. Então eu posso não vai contar mais igual, é assim, a gente tem alguns critérios que para começar a pesquisa. Uma delas é coquetéis clássicos. A gente não quer coquetéis da moda, por exemplo. A gente nunca vai fazer um coquetel. Bom, se bem que a gente até já fez um autoral, né? Mas ele estava dentro de um contexto. E eu posso até considerar esse coquetel do Adoniran, do Gui Ferrari, Foi né? nesse contexto que a gente falou aí, né? Dos episódios nacionais e tal. Isso. E ele um novo clássico, vamos dizer assim. Pode ser considerado, que ele tem todas as características para ser considerado um clássico. Porque fazendo com os clássicos, a gente também era uma forma que a gente teve de não navegar num terreno seguro, né? São coquetéis já de chancela. Então, essa foi uma estratégia. Do que uma pessoa que não sabe nada vai falar do negócio, qual que é o melhor caminho? Você pegar aquilo que já é sacramentado, de certa forma, né? Que não tem mais muito espaço para reinterpretação da roda ali. Então, a gente o nosso ponto de partida é sempre isso. A gente tem que fazer uma lista, né? Um elenco de quantos episódios a gente quer. Então, a gente quer 10, a gente quer 8, a gente quer 7, a gente quer, sei lá. Então, a gente fechou que 10 era um bom número de episódios. A gente fecha os coquetéis. Cada episódio é dedicado a um deles. E aí a gente começa a distribuir as funções. Eu pesquiso história, eu falo assim, eu trago as receitas. A coisa da receita, a gente era muito apegado, acho que talvez muito mais no começo, a essa coisa da International Bartenders Association, da IBA, né? IBA. Por quê? É isso, assim, é uma coisa, uma ligação a um órgão de autoridade. Muitos falam, tá defasado. Pô, claro que tá defasado. Tem gente que fala, a gente consegue preparar um coquetel melhor do que tá ali? Consegue, mas esse nem é o objetivo do programa, entendeu? Então, já que a gente tem que passar uma receita, então pelo menos é dessa fonte que a gente pega. Quando o coquetel não está lá nessa lista, então a gente pega, de repente, do Difford ou do próprio livro onde a gente encontrou a receita e a gente fala isso. Essa receita é desse livro. Se você achar outra receita, tem milhares de formas de fazer, às vezes, o mesmo coquetel. Enfim, e aí começa a pesquisa a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, onde a gente passa 70% do tempo mostrando memes e reels um para o outro, e outras 30% a gente fala do conteúdo do programa. E aí é legal, porque essas bobagens que a gente assiste desperta os assuntos, cara.
a gente sempre teve essa meta, assim, que a gente tem que falar. Pensa no oceano, né? O oceano, o coquetel é um barquinho lá. Falou, a gente tem que navegar o mais longe que a gente conseguir desse barquinho, mas sem perder ele de vista. Então, muitas vezes, quando a gente vai muito longe, a gente não consegue mais ver o coquetel, a gente fala, pô, aí extrapolhou, vamos voltar, né? Volta. Rema de volta, porque a gente foi falar no coquetel de Jerez, a gente acabou falando de queijo, entendeu? Terminou falando de queijo, de não sei o quê, de leite, de cabra, né? Pô, aí já foi longe demais, né? Aí volta. Mas é um exercício que a gente faz de associações. Então, né, quando você toma esse coquetel, do que você lembra? O que a gente pode falar sobre ele? E assunto que a gente pega, às vezes, pela linha dos ingredientes, pela linha da origem do coquetel, né, do país, pela linha do nome do coquetel, né? O nome do coquetel desperta assuntos que não necessariamente tem a ver com o coquetel em si mesmo, né? Então, aí essa é a nossa fórmula, a fórmula do sucesso. E a outra fórmula é gravar sem beber nada. Para não fazer que nem podcast por aí, que eu grava bêbado, depois fala... Meu, pior que esse Não, mas mesmo... Esse do podcast do cara bêbado aí que virou meme, né? Que o pessoal me manda, cara. E assim, eu não conheço, tá, os bartenders envolvidos, mas eu acho engraçado porque fizeram uma montagem lá, o pessoal do Depre Show, com o bagulho do Chapolin, sabe, que os caras estão ouvindo. E eu achei assim, aquilo, eu ri tanto quando eu vi que eu falei pra esses caras, são comediantes fingidos de bartenders, né? Isso é engraçado pra caramba. Vai falar, Zapa, o Zapa tava falando, cortei, desculpa. Não, eu ia falar que até a pauta nossa não é uma pauta mastigada, né? A gente bota lá cavalo, né? Por exemplo, no Mint Julep que a gente fez. Aí, pá, e começamos a falar cada um o que sabia, o que conhecia. Normalmente o que eu vou falar eles não sabem, o que eles vão falar eu não sei, então... A gente tenta causar uma certa surpresa. Isso é legal, porque a gente tem as reações são naturais, né? A gente não sabe as risadas, né? Tipo, isso é espontâneo mesmo, porque a gente se priva mesmo de... Aliás, esses dias, né? A gente começou a falar um negócio no grupo, eu falei, para, vamos falar disso. Isso aqui pode ser um tema para um episódio. Porque aí, se você não dá certo contar, né, 2 vezes a mesma piada, a reação não é natural. Fica até estranho se tentar, viu? Se vai gravar de novo a piada refeita, né? Não adianta, não é a mesma coisa. Mas já falando que tá falando de pauta, até peço desculpa aí que cortei, mas eu ia fazer agora aquela pergunta legal. E que pode vir para a 4ª temporada? Vamos lá. Agora, para dar aquela molhadinha na boca. Dá para molhar? Não dá para molhar? E aí? Momento spoiler. Às vezes, falando no geral, assim, às vezes a gente fica até pensando, será que já deu, né? Mas nós bolamos alguns drinks ainda que estavam faltando. Não vou falar nada, mas alguns ingredientes que são clássicos e a gente ainda não falou, ainda não pensou. Vamos ver como vai sair. A gente vai mudar algumas coisas, né? Nós falamos aqui algumas coisas até para não ficar tão maçante. Vai vir. Aguardem que tá chegando. O Romano não falou nada. Vamos ver se o Romano consegue resolver um pouco. O Romano. O Zapa não falou nada. Não falou nada. Ele, deu aquela volta e... Eu não vou falar nada. Eu entendi. Não, eu lembrei eu lembrei de alguns drinks que nós já selecionamos e falei, putz, como não falamos deles antes? Então, ainda tem clássicos para serem comentados, né? Tipo Crisântemo. Crisântemo já tá, garantido. 4ª temporada vai ter. É esse tipo de spoiler que a gente se alimenta. É isso aí, ó. Então,
a gente não tem data ainda para lançar a 4ª temporada. Inclusive, nós estamos em fase de produção. Acabamos de selecionar a lista dos coquetéis, mas uma coisa que eu posso adiantar é que, assim, aquela minha intenção de transformar cada vez mais o podcast numa revista eletrônica que tenha sessões, colunas e tudo mais. Inclusive, ó, eu sei que muita gente escuta aqui o seu programa, que é da área. Eu queria deixar um convite, assim, a gente criou um quadro no episódio passado, na temporada passada, chamada Beba que Lá Vem História, né? E o Beba que Lá Vem História era para reunir crônicas ou histórias mesmo de ficção, de humor, que pudessem trazer um elemento de ficção, um elemento literário para dentro do podcast, né? E foi muito difícil achar quem quisesse colaborar com esse tipo de material. Então, se você está ouvindo aqui o Maverickcast e está a fim de apresentar aí o seu texto, pode entrar em contato com a gente, que a gente põe lá. E outro spoiler que bom, não dei nenhum spoiler ainda, né? Mas um spoiler que eu quero dar é que vai ter Maverick no nosso podcast, não? Não foi isso que a gente combinou? Bom, eu pensei que era pra fingir surpresa, fiz uma expressão aqui, eu já ia estar com o meu texto. Nossa, Romano, sabe o que é engraçado? Todo mundo achava que a gente tinha treta, a gente não tinha, só que eu acho que a gente vai sair tretado desse episódio, sabe? Tipo, não tinha treta. A gente nem conhecia, né? Fala, quando eu não conhecia o Romano, não tinha treta. Agora que eu conheço, puta, eu odeio esse cara. Você acha que eu vim aqui de graça, velho? Eu vim aqui só pra pagar a sua participação gratuita no nosso episódio também. Não, mas é uma troca de interesse. Teve o convite, né? Eu, Romano, assim, vou falar um pouco dessa relação nossa via Instagram, porque o horário, né? A gente sempre tem 2 grandes horários ali. Talvez quando ele vai dormir e quando eu vou dormir, né? A gente tem 2 grandes horários para conversar. E houve aí o convite mútuo, tá, gente? A gente brinca, assim, né, da treta, mas isso até é legal para vocês verem como né? Eu ouvi o podcast deles, fui lá, falei, né? Acho que fazia um tempo que eu mandei um recado legal, trabalho. Como todo mundo aí, ele me ignorou. Mas depois de um tempo respondeu, foi legal. Mas depois a gente conversou, ele também acompanhou o nosso trabalho e a gente começou a perceber que quanto mais podcasts vierem por aí, melhor para todos, né? Porque quem ouve um, vai ouvir o outro também. Claro, não tem concorrência, bicho. No on demand tem concorrência. Então, é conteúdo. E aí sim, cada um dentro desse vai escolher qual é o melhor estilo. Nosso estilo é totalmente diferente, mas imagina que fosse igual. Vai escolher, às vezes, a voz. Tem vídeo no YouTube lá que eu vejo, lá que eu vou pela voz do cara, assim, tipo, pô, a voz legal, que me agrada ouvir, né? Então, eu acho que esse negócio aí que o pessoal acha que sempre tem um atrito, não. Fui convidado, foi bem legal. A gente até falou de como ia fazer, do que seria legal para pontuar. Obrigado, vou cobrar, viu, esse spoiler aí que você deu, né? Se não aparecer na 4ª temporada, você é o chatão de fazer texto no Instagram de pessoas que prometem e não cumprem. Mas, gente, até... Não, agora, filha, é você que tem que entregar o negócio para mim. Não, pode... Quem vai cobrar agora sou eu. É tão interessante isso de você falar desse projeto de história, porque a gente fez também um projeto já mais para TikTok, né? De história. História rápida é uma coisa assim de 1 minuto, 1 minuto e meio de vídeo, que a gente conta uma curiosidade de um drink ou de uma coisa que surgiria num papo de bar. Então, às vezes, as pessoas acham também que tem muito isso do copiar, mas as ideias estão aí para ser lançadas. E aí veio a ideia do Barman das Horas Vagas. Tipo, por que vocês fizeram? Porque ninguém fez, eu fui e lancei. Então já fica esse start aí para bartender ou para pessoas que querem trabalhar com influência e tem uma ideia, vai e faz, cara, que depois eu vou fazer primeiro e não vem falar que eu copiei, né? Ou que os meninos aí copiaram alguma coisa. Por mais que alguns, né, Romano, a gente conversou aí, tem uns que fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V mas assim, não tem problema. Pra gente é ótimo. Não sei pra vocês como vocês pensam isso. Quanto mais formatos parecidos, assim, legal, eu sou a influência pra alguém, né? Eu acho isso a única bacana. Coisa que não podem copiar é o Ale estourando garrafa de... Não. Não pode. Essa ideia é Nossa, nossa. já, pera.
É a taça de Esse eu vou fazer Aperol. com piada. Imagina aquelas duas Aperol. moças italianas tomando no maior paz, sem o Ale sem camisa, gritando assim, ó. Ah! Pá, inferno! Inferno! Meu, ia ser assim, na boa. Fazem isso, se no canal de vocês não couber, manda pro nosso que a gente posta, cara. Eu patrocinaria, eu pago. Ale, eu pago, cara, pra você fazer isso. Eu pago, que isso aí ia ser fantástico. Meninos, vocês têm algum recado que vocês querem deixar aí pro final para todo mundo? Por favor, divulguem aí à vontade como o pessoal acha vocês aí. Tá? Até para não estender muito papo, porque se a gente for conversar, né? Os 5 pessoas que fazem podcasts e gostam de podcast, né? Tava o Zapa e o Sérgio aqui em off conversando de quando eles ouviam aqueles podcasts que era feito por sinal de fumaça ainda, né? Então, deu aí o recado de vocês aí, as redes, enfim, onde procurar vocês. Romano dá o serviço. Então, barmendashorasvagas.com, que é o site, né? Que vocês podem entrar lá e ver toda a parte bonita do podcast, né? Que a gente faz. Cada episódio tem um cartaz, uma arte, que isso aí é difícil de ver lá no Instagram, né? Eu falo assim, ó, saiam do nosso Instagram e vão ouvir o programa. Não queremos seguidores, queremos ouvintes. O Instagram nosso não serve para muita coisa, serve para só você saber quando tem um episódio novo, né? Então, eu vejo que muita gente segue a gente lá e nunca ouviu o podcast, então você está num lugar errado. O lugar é ouvir o podcast, pode ser pelo site, barmendashorasvagas.com, ou pode ser aí no seu agregador, de onde você está ouvindo aqui o Maverickcast, você encontra aí, só digitar Barman das Horas Vagas, vai aparecer para você aí. Isso, lá, e no Instagram, né, @podcastbhv. Lá é para falar e no site E no site tem tudo completo, né? A receita do drink, a receita tem os participantes que eventualmente estão num programa e outro, além das receitas do próprio drink, as indicações, a gente sempre deixa, né, lá no final, cada um deixa uma indicação, né? Aperol aí, que por ninguém exemplo, vê nada, assiste mas tá a lá. série White Lotus da HBO, quem já viu? Ninguém vê merda nenhuma, Aperol mas tá pra lá. todo lado, uma puta de uma série, ó, bem legal, boa indicação. É engraçado que os caras são revoltados com os manos da área, tá ligado? Tipo, esses pô, ninguém vê essa porra. Ai, meu Deus do céu, mano. Os caras são fogo. Gente, só pra ficar claro aí, tá? A gente... Pô, sensacional aí essa collab, né? Vamos chamar assim, esse crossover, né? Já que temos muitos nerds aí na equipe. Sabe o que é engraçado? Você já reconhece o nerd quando ele vê o outro, né? Que o Zapa e o Sérgio aí, eles deram um match de nerd aí, meu. Que certeza que um vai pegar o... Eu já comecei a falar dos peixes dele ali atrás, dos peixes que estavam ali. Não, fora que eu pensei que você tava xingando ele, né? Que você falou, ó, tô vendo um palhaço ali. Eu falei, pô, é o Sérgio. Não, dá um peixe palhaço, pô. Então e aí, a gente sempre encerra de uma forma que busca constranger o convidado para ele nunca mais voltar, né? Já que a gente tem bastante, a gente quer uma prova de amizade de vocês aí, né? Eu quero que o Romano comece, o Ale depois e depois o Zapa para seguir a ordem. Já que vocês são tão amigos, começa uma música, Romano, o Ale completa e o Zapa termina pra gente terminar o episódio, pra mostrar que vocês são aqueles amigos que conseguem até completar a música. Por favor, os ouvintes estão ansiosos por isso. Por favor, escolha a música aí que você acha que eles vão conseguir completar. Bom, por favor. Você vai se foder, Romano. Pode mandar qualquer uma. Olha, o cara... As capivaras e sousas. Todo mundo vai saber isso aí, ó. Salve o Corinthians! Não, aí não, que é isso? Palmeirense e São Paulino vão Meu Deus do céu, olha a cara dos caras ali, viu, meu? Acabou, aí, tá vendo? Acabou com a amizade. Acabou a amizade. Eu faço um negócio... A gente conseguiu achar. Até cair aqui. Eu faço um negócio pra unir... Vem o Romano, ele tá com algum problema muito sério com isso. E o Ale é o único que percebeu, né? Que ele deu uma ameaçada ali, tipo... Meu, tem coisas entaladas aqui que não desce. Mas brinda os ouvintes aí, Romano, com isso. Vai, cara. Os ouvintes merecem aí. Eu sei que você tem esse talento musical escondido aí. Ganhou hoje ou não? Vamos lá. Ganhou hoje ou não o jogo? Quem que jogou hoje já? Não sei também. Corinthians e São Paulo. Ah, nem vi.
Nossa, Não, nem não vi. nem vi também, cara. Nem vi. Tá vendo? Vocês estão tão de mal com o time de vocês que não sabem nem do resultado do clássico. É Não, um... aqui eu não consigo ver nada. Precisa de VPN. Mas tá aí Então, as você quer mesmo que eu capivaras de cante? Sousa. É claro, tá todo mundo esperando, tá? O cara que tá ouvindo agora, imagina ele no carro, no trânsito, ele já estacionou no serviço dele, na vaga, tá atrasando pra bater o cartão, mas tá pensando, pô, o Romano só me enrola, cara. Uma homenagem aí à minha amizade com o Zappa. No tempo da escola lá, eles me chamavam de Otto, porque eu tinha um cabelão grande assim. Lembra do Otto? Lembro do Otto. Ex da Alessandra Negrini. Então eu vou cantar uma música do Otto para vocês. Vou comprar o meu carro. Vou comprar na Renault. Ou se não, no Peugeot. Vou comprar o meu carro. Vou comprar na Renault. Ou se não, no Peugeot. Olha o nível da música brasileira, meus amigos.